Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou, mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou, mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele, o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro. Sem margem. E então, ele partiu. Sem aviso. Sem hesitação. Sem olhar para trás. No começo tudo funciona. Como um plano perfeito. Sem falhas. Sem atrasos. Até que algo dá errado. E muda tudo. Sem controle. Sem previsão, o tempo começa a escapar. E nada pode parar isso. Nada pode recuperar. Nada pode controlar. Agora é diferente. Agora é pressão. Agora é sobrevivência. Agora é tudo ou nada. Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou. Mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou. Mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele, o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro. Sem margem. E então, ele partiu. Sem aviso. Sem hesitação. Sem olhar para trás. No começo tudo funciona. Como um plano perfeito. Sem falhas. Sem atrasos, até que algo dá errado. E muda tudo. Sem controle. Sem previsão, o tempo começa a escapar. E nada pode parar isso. Nada pode recuperar. Nada pode controlar. Agora, é diferente. Agora é pressão. Agora é sobrevivência. Agora é tudo ou nada. Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou. Mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou. Mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele, o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro. Sem margem. E então, ele partiu. Sem aviso. Sem hesitação. Sem olhar para trás. No começo tudo funciona. Como um plano perfeito. Sem falhas. Sem atrasos. Até que algo dá errado. E muda tudo. Sem controle. Sem previsão. O tempo começa a escapar. E nada pode parar isso. Nada pode recuperar. Nada pode controlar. Agora, é diferente. Agora é pressão. Agora é sobrevivência. Agora é tudo ou nada. Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou. Mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou, mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro. Sem margem. E então ele partiu. Sem aviso. Sem hesitação. Sem olhar para trás. No começo tudo funciona. Como um plano perfeito. Sem falhas. Sem atrasos, até que algo dá errado. E muda tudo. Sem controle. Sem previsão, o tempo começa a escapar. E nada pode parar isso. Nada pode recuperar. Nada pode controlar. Agora é diferente. Agora é pressão. Agora é sobrevivência. Agora é tudo ou nada. Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou. Mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou. Mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro. Sem margem. E então ele partiu. Sem aviso. Sem hesitação. Sem olhar para trás. No começo tudo funciona. Como um plano perfeito. Sem falhas. Sem atrasos, até que algo dá errado. E muda tudo. Sem controle.
Sem previsão, o tempo começa a escapar. E nada pode parar isso. Nada pode recuperar. Nada pode controlar. Agora é diferente. Agora é pressão. Agora é sobrevivência. Agora é tudo ou nada. Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou. Mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou. Mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro. Sem margem. E então, ele partiu. Sem aviso. Sem hesitação. Sem olhar para trás. No começo tudo funciona. Como um plano perfeito. Sem falhas. Sem atrasos, até que algo dá errado. E muda tudo. Sem controle. Sem previsão. O tempo começa a escapar. E nada pode parar isso. Nada pode recuperar. Nada pode controlar. Agora é diferente. Agora é pressão. Agora é sobrevivência. Agora é tudo ou nada. Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou. Mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou. Mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro. Sem margem. E então, ele partiu. Sem aviso. Sem hesitação. Sem olhar para trás. No começo, tudo funciona. Como um plano perfeito. Sem falhas. Sem atrasos. Até que algo dá errado. E muda tudo. Sem controle. Sem previsão. O tempo começa a escapar. E nada pode parar isso. Nada pode recuperar. Nada pode controlar. Agora é diferente. Agora é pressão. Agora é sobrevivência. Agora é tudo ou nada. Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou, mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou. Mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro. Sem margem. E então, ele partiu. Sem aviso. Sem hesitação. Sem olhar para trás. No começo tudo funciona. Como um plano perfeito. Sem falhas. Sem atrasos, até que algo dá errado. E muda tudo. Sem controle. Sem previsão. O tempo começa a escapar. E nada pode parar isso. Nada pode recuperar. Nada pode controlar. Agora é diferente. Agora é pressão. Agora é sobrevivência. Agora é tudo ou nada. Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou. Mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou. Mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro. Sem margem. E então, ele partiu. Sem aviso. Sem hesitação. Sem olhar para trás. No começo, tudo funciona. Como um plano perfeito. Sem falhas. Sem atrasos. Até que algo dá errado. E muda tudo. Sem controle. Sem previsão. O tempo começa a escapar. E nada pode parar isso. Nada pode recuperar. Nada pode controlar. Agora é diferente. Agora é pressão. Agora é sobrevivência. Agora é tudo ou nada. Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou. Mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou. Mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro.
sem margem, e então, ele partiu. Sem aviso, sem hesitação, sem olhar para trás. No começo tudo funciona como um plano perfeito, sem falhas, sem atrasos, até que algo dá errado e muda tudo, sem controle, sem previsão. O tempo começa a escapar. E nada pode parar isso. Nada pode recuperar. Nada pode controlar. Agora é diferente. Agora é pressão. Agora é sobrevivência. Agora é tudo ou nada. Ele fez uma aposta impossível. Ninguém acreditou. Mas ele não hesitou. Ele simplesmente começou. Mas o mais estranho é que ele não parecia preocupado. Nem por um segundo. Como se já soubesse o final. Para ele o tempo era exato. Cada segundo contava. Sem erro. Sem margem, e então, ele partiu. Sem aviso. Sem hesitação. Sem olhar para trás. No começo, tudo funciona como um plano perfeito. Sem falhas. Sem atrasos. Até que algo dá errado. E muda tudo. Sem controle. Sem previsão.